Oi, galera do programa Faniquito. Tem mais um convidado hoje. Eu vou falar aqui com Elton Bacelar do Projeto Crescer. Elton Bacelar, você está muito longe de mim, amor. Chega mais. Chega mais. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Eu queria saber o que é esse projeto, o Projeto Crescer. Bom, esse projeto Crescer, ele nasceu com uma amiga da pós-graduação, a Valquíria, que infelizmente hoje ela não pode estar aqui conosco, né? Mas foi no intuito do quê? Nós terminamos a pós-graduação recentemente e nós queríamos contribuir com a sociedade, não apenas atuar como profissionais na área, né? Mas contribuir com a sociedade. De que forma? Nós verificamos hoje no mercado que principalmente a juventude vai despreparado para o mercado de trabalho. Por exemplo, em entrevistas, a questão de postura, a questão de roupas. Então, o nosso trabalho é justamente orientar esse pessoal. Não que adultos não possam participar, todos os interessados podem participar dessas palestras. Então, é para ajudar esse jovem a ter uma consciência e entender como funciona o mercado de trabalho hoje. Só para eu entender, isso é uma instituição, uma organização, assim, sem fins lucrativos? É isso, é totalmente voltado à comunidade. Hoje nós não dispomos de uma unidade física, né? Nós temos esse projeto com a intenção de fazermos uma empresa de treinamento e desenvolvimento, mas jamais deixar o foco à comunidade, sim fazer trabalhos como orientação ao mercado de trabalho, etiqueta profissional, liderança. Então nós temos outros projetos já em andamento para que a gente possa aplicar diretamente à comunidade, a qualquer espaço físico, igrejas, entidades que queiram, né, a nossa palestra, nós vamos sem custo algum, tanto para a instituição quanto para as pessoas. Ah, tá. Por exemplo, então se uma escola tem interesse, entra em contato com vocês, vocês vão até lá e apresentam o trabalho de vocês, dão lá todas as informações. Bom, não só na parte de comportamento e vestimentas, mas na parte curricular, de como fazer um currículo, por exemplo. Por sinal, foi matéria da Veja que eu vi esses dias. Umas dicas bem legais sobre essa coisa de currículo e postura também, né? Tem umas dicas bem legais que se eu soubesse até teria trazido, muito interessante. E qualquer pessoa pode participar, desde que esteja pleiteando um trabalho, quer se dar bem numa entrevista. Ou queira se atualizar no mercado, como está hoje o currículo, como está hoje a parte de entrevistas, a parte de dinâmicas, testes que são colocados para o candidato. Então, para realmente saber como está, porque às vezes você trabalha há 10 anos, por exemplo, numa empresa, e você está disponível no mercado. Aí você se depara, poxa, como é que está o mercado hoje? Como é que está o currículo? Como é que está a parte de entrevistas, testes? Mas então não tem nada a ver com a parte acadêmica da pessoa, nada a ver. Não, isso indiferente se ela tem ensino médio, fundamental, não é necessário nenhum tipo de formação, de forma alguma. Agora me fala, hoje assim, qual seria assim, a maior dificuldade, né, que vocês veem para o jovem conseguir o primeiro emprego? A maior dificuldade hoje para o jovem conseguir o emprego é a questão de atualizar-se, é a questão da proatividade, é a questão de atitude. Ou seja, se você não tiver em mente que você precisa estudar, né? Você não basta terminar o ensino fundamental, não basta terminar somente o ensino médio, você tem que fazer uma universidade, você precisa fazer uma pós-graduação ou um curso técnico, por exemplo. Por quê? Porque o mercado exige isso. Ele não quer colaborador hoje que fique estagnado na empresa. Ele quer aquele funcionário que está correndo atrás, que tem um objetivo na vida e que quer crescer, porque muitas empresas dão oportunidade para as pessoas. Então, é importante que essa juventude coloque isso na cabeça hoje, que não é fácil, o mercado de trabalho está muito competitivo. Eu acho que essa pergunta, a maior dificuldade para conseguir um emprego é ter vaga, né? Porque hoje também está difícil vaga, né? Tem muitas empresas que eu tenho visto na mídia mandando embora centenas de pessoas de uma vez só, né? O que acontece com as vagas, nós vemos hoje no mercado que temos vagas. O que realmente falta é o profissional gabaritado, capacitado para assumir aquela vaga. Então, se eu não tiver uma boa colocação
profissional, se eu não tiver um estudo, se eu não tiver cursos, eu não vou conseguir ingressar naquela área. Então é importante a pessoa saber em que área ela quer trabalhar, o que é preciso ela fazer para atingir aquele nível. Qual a motivação dela, né? Porque é muito importante que a pessoa trabalhe naquilo que ela goste, né? Aquilo que te dá prazer, com certeza, é muito mais gratificante. Não tem coisa melhor do que você fazer aquilo com amor. Então, procure coisas que realmente você gosta. Não para agradar, por exemplo, pai ou mãe, alguma imposição. Isso não é legal, porque chega lá na frente e você vai se frustrar. O que não se deve fazer numa entrevista de emprego? São muitos fatores, né? Uma delas é você, por exemplo, não falar mal da sua última gestão. E tem pessoas, você até encontra na internet alguns vídeos explicativos para quem quiser ver, que a colocação, quando você expõe a tua última gestão, isso não é bem visto pelas empresas. Porque se você falar mal da sua última gestão, com certeza você vai falar da minha, vai falar da próxima. E isso mostra a falta de caráter, falta de profissionalismo, né? Então, você pode assim, dizer mais ou menos assim, as palavras... como a pessoa deve se comportar, né, numa entrevista à frente do entrevistador, né, tá pleiteando aquela vaga, algumas coisas assim que ela, além disso, que ela não deve fazer? Sim, com certeza. Você ser chamado para um processo seletivo, você tem que, antes de tudo, pesquisar sobre a empresa, né? Afinal de contas, você manda teu currículo pela internet ou você é chamado. Então, o interessante é o quê? A empresa espera que você procure informações sobre ela, né? Entra no site, hoje em dia nós temos aí o Google, você acha toda e qualquer empresa na internet. Você entra, pesquisa a missão, a visão, os valores, aonde ela tem as unidades. Isso vai fazer com que o selecionador veja que você pesquisou, que você foi atrás, né? E você ser verdadeiro, transparente naquilo que você fala. Por quê? Não adianta você querer mentir, porque uma hora lá na frente você vai ser pego. Principalmente, por exemplo, nas questões práticas. Hoje eu vou fazer uma entrevista, vou participar de uma seleção, mas possivelmente, dependendo da área que eu vá trabalhar, eu preciso fazer uma avaliação técnica, prática. Então, se na seleção eu falo, olha, eu sei fazer, lá na prática eu vou ser pego e não sei fazer, e vai ficar feio para mim. E diz que a pessoa, está valendo também, que a pessoa não pode ficar falando demais das suas próprias qualidades, né? Ai, porque eu sou assim, eu gosto assim, papapá. Não, você não precisa se exaltar, né? Você se vangloriar. Você seja claro, objetivo naquilo que o selecionador te perguntar, né? Você não precisa te perguntar seus pontos positivos, pontos a serem melhorados. Fale, seja claro e objetivo no que você colocar. Não precisa, porque ele vai perceber a tua espontaneidade, né? E isso vai contar ponto ao seu favor. É porque numa entrevista tem muitas pessoas que ficam ansiosas, né? Ficam nervosas. Isso atrapalha um pouco. Isso é comum, o selecionador percebe isso. Então, assim, a melhor coisa é você ir preparado para essa entrevista e o mais calmo possível, né? Para que você possa responder as perguntas de forma... para que você entenda, né? Primeiramente, porque às vezes você no nervosismo não entende, responde coisas que não tem nada a ver e isso pode te prejudicar na entrevista. Você, mais algumas dicas, assim, na hora da entrevista? Sim, por exemplo, vestimenta, né? Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você veste para uma entrevista. Eu já tive casos, assim, de vivenciar isso mesmo na prática, de pessoas que foram para uma vaga administrativa, por exemplo, e foram... Os peitão tudo de fora, assim, com aqueles decotão. Olha, Patrícia, ela foi vestida como se fosse um baile funk. O pessoal me ligou e falou... Pazona, né? Literalmente. O pessoal simplesmente ligou, Elton. Chegou a moça para fazer a entrevista, né? Falei, tá tudo bem que eu já vou descer, mas Elton, desce para você ver a pessoa. Falei, nossa, fiquei espantado, né? Como falaram para mim. Quando eu cheguei lá, ela tava literalmente vestida pro baile funk, decote, aquela calça hiper colada no corpo, batom, aquela maquiagem muito forte para trabalhar no setor administrativo, para trabalhar numa recepção. Saia muito curta. Saia muito curta não pode. Seja moderado em tudo. Mulheres, maquiagem, adornos, por exemplo, com brinco, colocar uma coisa mais simples, sutil. Roupa não saia, salto alto pode colocar, sem decote. Homens com a barba feita, cabelo bem aparado. Todos são pontos que vão contar a seu favor, porque é a tua apresentação pessoal.
Existe preconceito no seu conhecimento, assim, de pessoas que perguntam e tem preconceito contra tatuagem? Olha, não vou dizer preconceito, tá? Mas antes de se fazer uma tatuagem, você precisa pensar muito bem aonde você vai fazer e aonde você quer trabalhar. Porque tem empresas que você vai estar exposto, por exemplo, você vai trabalhar com uma manga curta, então aquela tatuagem ela pode estar aparecendo e o empregador não vai querer. Então, alargadores, por exemplo, aqueles piercings em nariz, em boca, em orelhas. Então, você tem que tomar cuidado. Se você vai trabalhar numa loja de skate, de surf, nossa, legal, o visual é show, porque eu não vou conseguir trabalhar lá dentro engravatado, numa loja, eu não vou vender nada. Então, eu acho que você tem lugares e lugares para se vestir ou ter uma tatuagem. Então, você, antes de tudo, pense na área que você vai atuar, antes de fazer essa tatuagem ou colocar um alargador, um brinco. Tá aí, gente, dicas legais, né? Muito interessante, porque infelizmente, quando você fala assim, eu acho até que aquele, né? Eu sei que é lugar comum falar, mas aquela frase, quem vê cara não vê coração, tem tudo a ver, né? Mas infelizmente o que conta, né? É todo o perfil da empresa. Muitas vezes, quem está entrevistando até gostou muito daquela pessoa, mas ela está toda marcada de tatuagem, com aquele piercing, e não vai rolar porque a empresa não permite devido ao perfil da vaga, né? Eu sei porque eu já trabalhei com isso também. Então, assim, é preconceito? É preconceito, mas, né? Preconceito existe, sempre existiu e sempre existirá, né? Mas me fala uma coisa aqui. Em relação ao currículo, né, que antigamente, na minha época, tudo detalhado, data, quando saiu, quando entrou, papapá, como é que, apesar que eu sei, né, mas eu quero que você responda, como é que se faz hoje um currículo? Porque as pessoas não têm tempo de ficar lendo lá, entendeu? Eu sei que a coisa tem que ser objetiva, clara, não é isso? Exatamente. O currículo, ele nada mais é que o seu documento, a tua apresentação profissional. Então, ele precisa ser o mais claro e objetivo possível, né? Hoje no currículo, você não coloca mais RG, CPF, esse tipo de documentos. Você coloca o seu nome, o endereço onde você reside, o seu telefone, o seu e-mail, sim, claro, o e-mail, porque se eu não conseguir contato contigo por telefone, eu vou te mandar um e-mail, né? Às vezes até por SMS também é possível. Então, essas informações são importantes, porque já aconteceu até de eu pegar currículo, que eu tinha um profissional com uma competência muito boa para a área, eu tentei nos 2 números de telefone com ele, mas infelizmente eu não consegui, caiu em números errados. Então, assim, até se não for você que for fazer o seu currículo, você precisa conferir, porque às vezes você não tem tempo, você não está com o computador, você não tem tinta na impressora, e manda um amigo seu fazer, faz esse currículo para mim que eu tô precisando da vaga e vai ter processo amanhã. Se você não conferir, você corre o risco do selecionador não conseguir falar com você, por um pequeno detalhe. Então, objetivo no currículo é muito importante. As pessoas esquecem de colocar um objetivo. Ou seja, você está mandando o seu currículo para a minha empresa, mas você não sabe nem para que você quer trabalhar, em que área você quer atuar, se você quer ter a sua primeira experiência. Então, é importante que as pessoas entendam e coloquem um objetivo. Um só. Bom, é auxiliar administrativo? É auxiliar administrativo. Você coloca a experiência que você teve recentemente, que vai contribuir ao seu regresso, né, ao mercado de trabalho. Só para me entender, coloca, por exemplo, a experiência, coloca tudo ou coloca as 3, 4 últimas? Precisa colocar a data de quanto tempo foi? Você pode colocar as suas 3 últimas experiências, tá? Isso em ordem cronológica, da última para penúltima e para antepenúltima. Você coloca as informações as quais eram as suas atribuições, tá? Técnicas, o seu cargo também, que é importante, e a data de entrada e saída também, porque a empresa vai te perguntar. Se você, caso não colocar no currículo, o entrevistador, ou na hora que você for preencher a ficha de solicitação de emprego, lá vai constar um campo para você preencher, tá? Então é importante você colocar esses dados, porque vai fazer com que a pessoa veja quanto tempo de experiência você tem também. Isso, na hora de você analisar o currículo, ele viabiliza tempo, né? Como você mesmo colocou. O selecionador, ele não tem tempo de, por exemplo, pegar um currículo com 3 páginas, 4 páginas, mais um caderno de história do que outra coisa. Então você precisa de objetividade, uma coisa mais prática, rápida. E se, por exemplo, o entrevistador chega e pergunta para você, qual a sua pretensão salarial? A pessoa deve falar ou ela deve responder
Não, eu quero trabalhar. Como é que será? Como é que é o correto dizer, perguntar? Olha, eu aconselho, na hora que o entrevistador fizer essa pergunta, você realmente colocar o seu ponto de vista. Por quê? O que eu aconselho as pessoas a fazerem antes? Você saiu do mercado de trabalho, atuou em uma determinada área. Procure saber como é que está hoje no mercado a faixa salarial, a média salarial. Por quê? Isso vai fazer a diferença quando você for convidado a esse processo. E não ser pego de calça curta, por exemplo. Ele vai te perguntar qual é a sua pretensão salarial e você vai saber quanto você pode falar de acordo com o mercado, de acordo com aquela cidade, com aquele local. E isso é importante. Então você deve sim colocar a sua pretensão salarial. Isso, muitas empresas, até mesmo quando você preenche o seu currículo hoje pela internet, eles até colocam assim: não, favor não colocar a combinar, coloque a sua pretensão salarial. Exatamente. A combinar é ótimo. A combinar, eu acho que tá certo, tá certo. Combinar é da minha época. Pretensão salarial, a combinar. É verdade, é verdade. Agora, deixa eu fazer, nesse curso que vocês dão, nessa palestra, vocês fazem técnica, vocês fazem na prática uma dinâmica, assim? Como é que é? Nós não aplicamos dinâmica ainda. Nós até queremos colocar isso diretamente em nossos próximos projetos, próximos trabalhos. Porque isso faz com que a pessoa vivencie. Nós passamos um vídeo, né, o qual demonstra um processo seletivo, desde a chegada, a pessoa entregando o currículo, a pessoa sendo convocada para o processo, as provas, a entrevista propriamente dita. Então isso mostra para todas as pessoas que estão conosco nesse evento como é que é uma vivência. Se ela não participou, mas ela vai estar vendo como é que é aqueles erros bizarros que tem, por exemplo, da pessoa atender o celular, por exemplo, na entrevista, sabe? Coisa que não é permitido. Falar coisas que você não deve, ou, por exemplo, responder, o entrevistador, ele te pergunta que tipo de cursos que você fez, você falar cursos que não vão te agregar. Por exemplo, eu fiz curso de cabeleireiro, de massagem, e você está pleiteando uma vaga de auxiliar administrativo. O que vai contar a favor? Só vai atrapalhar. Só vai atrapalhar, você não está dizendo nada com nada, não vai ser o ponto para a sua contratação, pelo contrário, vai te prejudicar. E se a pessoa não tem prática naquela vaga que ela está pleiteando, não tem nenhuma experiência, né? O que ela pode dizer? Que ela gostaria de concorrer mesmo assim, aquela vaga, o que ela pode dizer? Sim, a partir do momento que você encaminha um currículo para uma empresa e você coloca que você não tem uma prática profissional e aquele entrevistador ele te chamou, alguma coisa despertou. Então, o que significa? Que você, pelo menos na hora da entrevista, seja claro, objetivo, expõe aquilo que você quer, né? Você não tem experiência, aonde você quer chegar com isso. Por quê? Isso vai fazer com que o entrevistador te veja com outros olhos. Você não tem experiência, mas você tem vontade, você tem garra, você tem atitude, você tem a proatividade, que é o que o mercado quer hoje. Então, isso vai fazer... vai contar... Tem vontade de aprender. Vontade, ter gosto, né? Não é simplesmente, poxa, preciso trabalhar. Logicamente, todos nós precisamos trabalhar, só que você tem que ter algo mais. E esse algo mais é o que o mercado procura. Não quer aquele colaborador, aquela pessoa que chega para a entrevista já derrotado, né? Você tem que chegar entusiasmado, chegar com vontade, falar claramente, aberto, sem vergonha. Então, é isso que vai fazer você um profissional diferenciado no mercado. Vou falar em sem vergonha. Eu já sofri tanto com isso no passado. Você tá lá, aí tem um cara sem vergonha, entrevistador sem vergonha, chega e fala assim: nossa, mas você é tão bonita. O que a pessoa tem que falar? Falar, muito obrigada. Você também é muito simpático. Quando tem assim um entrevistador que é meio danadinho, meio safadinho, que fica com aquelas brincadeiras, isso acontece muito, gente. Como deve ser a postura? Olha, primeiramente que eu não concordo com esse tipo de profissional. Sim, não concordo, mas tem um monte por aí. Com essa postura. É verdade, porque isso não demonstra, primeiro de tudo, profissionalismo nenhum. Respeito. E respeito por aquela pessoa, seja ela homem, seja mulher. Primeiramente... Será que também não pode fazer parte do teste? Né? O cara tá testando a mulher para ver qual é a postura dela, qual vai ser a postura dela dentro do trampo. É que não sei, né? Como é que é isso aí?
Pode, tem os dois lados, né? Como você mesmo colocou, de repente ele pode estar vendo qual é a tua postura, como você se coloca, porque... Uma cantada. Numa cantada, porque de repente você é contratado para a empresa... Precisa ser, às vezes, o perfil da vaga tem que ser... não pode ser feia, não linda, tem que ter boa aparência. Vai lidar com muitos homens... Tem tudo isso, né, gente? Acontece. Então, de repente ele faz esse tipo de situação, né? Mas realmente para fazer um teste, porque ela vai estar em meio a muitas pessoas, de repente o público maior é homem ou o público maior vai ser o feminino, e de repente ele coloca essa situação para ver como que ela sai, qual é o tipo de postura, se é daquela que vai chegar lá e ficar com todo mundo na empresa, mais fazer um local de ponto de encontro do que um local profissional, né? Então... acredito sim que existe esse tipo de... mas aí como que ela tem que agir? Por exemplo, o cara chega e fala, nossa, você é muito bonita. Eu acho que ela tem que ser o mais segura possível. Você não precisa... Agradece na hora? Você pode até agradecer, mas a tua postura ela tem que ser séria, ela tem que ser correta. Você não pode transparecer para o entrevistador que você é uma pessoa dada, totalmente dada. Você tem... Dadeira. Vai dar pra todo mundo na empresa. Não pode. Então você tem que ter a tua postura. Mas eu quero isso na prática. Agora eu quero saber. Tá. O cara chega e fala, ai, nossa, mas você é muito bonita, com aquela cara de sapo, sem vergonha. Aí, no caso, a pessoa, muito obrigada. Pode responder, pode falar, muito obrigado. Você curte. Você tem namorado? Pode ter perguntas assim também, seja clara, seja objetiva, responda se tem ou não, se está enrolado. Aí a pessoa fala, eu não tenho. Aí o cara chega, pega e fala assim, então você quer namorar comigo? Ô, gente, isso acontece, você quer namorar comigo? Você é muito bonita. Ah, peguei você, hein? Peguei você, o que faz? Não, eu particularmente não faria esse tipo de pergunta para nenhuma profissional. Eu acho que não cabe ao momento, eu não estou ali para julgar ou para verificar competências que não sejam relacionadas à parte profissional. Aí a pessoa não pode falar assim, olha, muito obrigada pelos elogios, mas o que eu quero mesmo eu quero muito essa vaga e estou lutando muito para conseguir essa vaga. Tá bom assim? Não, ela pode falar muito, ela pode agradecer, pode falar que as pretensões dela com relação à seleção é para o ingresso na empresa, para trabalhar, para colocar as competências, o profissionalismo dela de acordo com o que a empresa precisa no momento. Ela tem que ser ela mesma, ela não precisa fazer tipo para tentar conquistar ou achar que ela sendo vulgar ou fazendo algum tipo de comportamento que aquilo vai contar para ela para contratação, entendeu? Ela não pode contar com um corpo, com a beleza somente, tá? Ela tem que pensar que... Ela tem que ser inteligente também. Aqui tem vaga que o perfil pede que ela precisa ter boa aparência, né? Sim, principalmente quando você vai trabalhar com loja, público, realmente não tem como colocar recepção, diretoria, né? Tudo isso tem que ter. Mas não é somente isso que vai contar, ela tem que ser profissional, tem que ser boa naquilo que ela faz. Beleza. Me fala uma coisa, hoje o mercado está muito mais competitivo, né? Eu acho que vagas, nossa, eu vejo aí bastante gente atrás de emprego e tal. Tem assim alguma dica assim que você pode dar assim para que a pessoa possa se destacar? Bom, com relação a destaque profissional, não tem outro fator a não ser você estudar. Hoje, falam-se muito eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas... Espera um pouquinho. Se você se organizar, primeiramente você tem que ter a sua administração do tempo. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode namorar, você tem família. Só que você tem que reservar um espaço para seu estudo. Porque se hoje eu trabalho, não significa que eu tenho meu trabalho para a vida toda. Eu não sou funcionário público, por exemplo, né, que você tem uma certa estabilidade. Então você tem que fazer o quê? Se atualizar. Hoje eu entrei na empresa como aprendiz, fui contratado como aprendiz. Poxa, que legal. É uma oportunidade que os jovens têm hoje, que até um certo tempo atrás não se havia, né?
Então, ele entrou como aprendiz. Poxa, legal. Aí faz um curso técnico, faz uma termina o ensino médio, faz uma pós-graduação. Então, isso vai o quê? Vai agregar. Então, o seu destaque hoje é o seu conhecimento, é você... É importante também, que eu acho, gente, a leitura. Saber o que está acontecendo no mundo. Ver pelo menos o jornal, né, o Nacional, ou na Record, sei lá onde você quiser, ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes, numa dessas entrevistas escritas, fala de assuntos atuais e a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, né? Essa cultura geral, assim, de informações do que está rolando no Brasil, o que está acontecendo, também é muito importante. Leitura, ler jornal, ver o jornal na televisão, se não pode ser jornal impresso, né? Isso é muito importante. Com certeza, isso é primordial, até porque no processo seletivo não pense você que vai fazer só perguntinhas de praxe. Como é você, me fale uma qualidade, um defeito, que são coisas... Ele vai te perguntar hoje, por exemplo, o que está acontecendo no mundo. Então, você tem que... Como você encara hoje o Brasil vivendo com todos esses escândalos, papapá? Sim, de repente... Você acha do mensalão, a pessoa dizendo... E olha, que nós já saímos para perguntar do mensalão, a gente não sabe nem o que é o mensalão. Você acredita nisso? Eu acredito porque, assim, a nossa cultura é aquele chamado memória curta, né? Então, aconteceu hoje, daqui a um tempo já não se lembra mais, tudo já virou festa. Então, isso infelizmente faz parte da nossa cultura. Só que nós só iremos mudar essa nossa cultura a partir do momento que nós investimos em educação, em conhecimento. Infelizmente, se não investirmos nisso, porque para os nossos governantes é muito interessante que o povo seja ignorante, realmente, que seja chucro, porque é muito mais fácil de manipular. A partir do momento que eu tenho cidadãos mais conscientes e formados e informados também, poxa, eu vou perder todo aquele meu domínio, aquele meu monopólio, né? Então... Porque informação significa conscientização, conscientização significa mudança de comportamento. E o povo, e nenhum político quer o povo educado, com conhecimento e votando, né? Consciente, né? Tendo informações, não é verdade? Agora, eu lembrei de uma vez, num caso, que eu também já trabalhei em RH muitos anos atrás, que a menina mudou os papéis. A menina sentou, ela queria saber de tudo. Se tinha 13º, não, se tinha cesta básica. Ela começou a perguntar tudo da empresa, sabe? Quando muda os papéis. Se tinha assistência médica, se eles davam... naquela época tinha vale alimentação, se tinha ônibus também, vale transporte. Acontece isso. Acontece. Aí dançou, né? Já dançou. Onde já se viu o negócio dele? De forma alguma, até mesmo o entrevistador, ele tem que ter a rédea do processo. Ele jamais pode deixar que o entrevistado seja o entrevistador, né? Ele precisa realmente passar as informações que são coerentes ao cargo, né? Se o entrevistado, na hora, tem alguma dúvida, no final da entrevista ele vai perguntar: você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, saber alguma coisa sobre a empresa? Aí esse espaço é aberto a você. Aí você pode colocar a sua posição, a sua opinião. Caso tenha interesse sobre as nossas palestras, nós vamos em escolas, recebemos agora um retorno da própria Secretaria da Educação da Prefeitura, nos encaminhando para conversar na Vila Natal, né, no Espaço Crescer, para que nós apresentássemos esse projeto. Então, assim, tem só a crescer esse projeto em pró à comunidade. Nossa, muito, muito legal. Eu acho que para as escolas, né, alunos do 2º grau, principalmente, né, que já estão ensino técnico. Igrejas que tenham espaço e queiram contar com a nossa colaboração, centros espíritas, como foi o último que nós realizamos esse trabalho. Nós já fizemos no SESI Tatuapé, como eu havia falado. Então, assim, foi uma instituição muito grande, né, em nosso país. Então, assim, isso colabora bastante para nós, para o nosso trabalho. Legal. E se vocês quiserem mais informação, tá tudo aí, é só ligar e falar aí com o Elton, né? Isso. Ou com a Valquíria, não é mesmo? Também, né? Infelizmente a Valquíria não pôde estar aqui, mas estou representando aqui o nosso projeto e nosso nome. Um beijo para você, Valquíria. Que pena que você não pôde vir. Dá um beijo aqui, Elton. Obrigado. Sucesso pra você! Boa sorte aí no Projeto Crescer. Com certeza, vamos muito além do que imaginamos. Tenho certeza disso. Valeu.